Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai todos os domingos aos lares dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, cultural, através da figura daqueles que lideram o poder. E dentro desta linha temos trazido grandes expressões do mundo intelectual, político, cultural do Brasil para conversarmos aqui. Hoje, na área jurídica, eu tenho o privilégio de trazer um querido amigo, um dos maiores advogados do Brasil. Seu escritório hoje tem mais de 140 advogados em diversos estados do Brasil e um descobridor dos direitos do consumidor, da busca de um equilíbrio maior entre o poder e a sociedade, entre o poder e a comunidade. Ele que procura defender os direitos do consumidor. E hoje vamos discutir um dos problemas que mais preocupa o consumidor de São Paulo, no estado de São Paulo, apesar do nosso programa ir para o Brasil inteiro, o resto do Brasil parece se comportar adequadamente como manda a Constituição. O que não está acontecendo é no estado de São Paulo. É sobre isso que vamos conversar com meu queridíssimo amigo Marcelo Braga, um dos grandes advogados, uma das grandes expressões do mundo jurídico no Brasil. Meu querido Marcelo, grande alegria de estar aqui no nosso programa, Anatomia do Poder. E já podemos entrar diretamente para você explicar ao nosso telespectador onde o consumidor de São Paulo está sendo prejudicado pelo governo, através da Sabesp, pagando mais do que deveria no consumo de água e esgoto e naquilo que seria o tratamento do esgoto. Queria que explicasse exatamente o problema que nós temos para que se tenha conhecimento dessa realidade no Brasil. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer estar aqui na presença do senhor, professor, que é uma honra. O senhor chama de você, nós somos colegas. Sim, mas é que... Faço questão. Mas a verdade é que o senhor sempre foi um norte para todos nós que somos estudantes, somos advogados, pela ética, pela correção, que o senhor dedica à sua vida, e sempre é um ensinamento para que os nossos jovens, Obrigado. Enfim, a todos nós, possamos ter uma vida correta, uma vida ética para tentar melhorar o Brasil. Muito obrigado. Então é um prazer imenso estar aqui. Quanto ao problema da Sabesp especificamente, a Sabesp ela é, em primeiro lugar, bastante interessante, ela é uma das maiores empresas do mundo de saneamento. Ela tem um faturamento gigantesco, tem ações na Bolsa de Valores de São Paulo, tem as ADRs em Nova York, ela tem um lucro simplesmente absurdo. Para você ter ideia do tamanho que a Sabesp ela atua em mais de 350 municípios no estado de São Paulo. Provavelmente agora deve também assumir Guarulhos. Então, o senhor nota a força que ela tem em relação à sua capacidade de se movimentar na parte de saneamento. A Sabesp ela, tem técnicos de altíssima capacidade, ela é um monumento, assim dizer, na parte de saneamento. O senhor tem, por ela, e todos os paulistas devem ter orgulho do que a Sabesp representa. Isso por um lado. Por outro lado, a Sabesp, infelizmente, ela faz cobranças totalmente indevidas em relação aos consumidores. Especificamente na área de saneamento, na área de esgoto, a Sabesp ela atua só no estado de São Paulo, ela, dentro dos 360 municípios, ela consegue captar aproximadamente 79% de todo o esgoto da cidade de São Paulo. Mas desses 79% que ela consegue captar,
Na verdade, ela não faz o tratamento total. O esgoto ele é baseado em 4 partes. A primeira é o senhor retirar do local. A segunda é o senhor levar para outro local. O terceiro é o senhor separar, fazer uma separação da água e dos detritos. E a quarta é o próprio tratamento da água, que é evidente não é para voltar a beber, mas simplesmente para que ela possa ser retornada à sociedade em forma de regar jardins, etc. O que a Sabesp faz? A Sabesp, ela cobra, para cada metro cúbico de água fornecido, ela cobra a mesma coisa para o esgoto. Como se fosse 10 metros cúbicos de água fornecido, ela cobra 10 metros cúbicos de esgoto. Como se a água gerasse 10 metros cúbicos. Como se a água gerasse 10 metros cúbicos. Isso fere todos os princípios lógicos. Primeiro, o que entra de água não é o que sai de esgoto. Claro. Então, inclusive, o senhor tem uma norma da BNT que diz que no máximo seria 80%. E ela se aproveita disso e cobra de todos esse valor, o que é um absurdo. Ele cobra do consumidor, Cobra perdendo um direito do consumidor de pagar o que deve. Exatamente. Ou seja, o consumidor está pagando aquilo que, na realidade, ele não consumiu. Claro. Há muito tempo já foi definido que fornecimento de água é cobrado por tarifa, é preço público, não é uma taxa que se impõe um determinado valor. O preço público pressupõe que o senhor pague por aquilo que o senhor consome. É básico isso. Não é uma forma correta de o senhor cobrar aquilo que o senhor não usa. Aliás, o telespectador, só para ter uma noção muito simples, a Constituição faz menção no capítulo do Sistema Tributário que a taxa é uma prestação de serviço público obrigatória que o governo fornece. Por exemplo, o Poder Judiciário cobra uma taxa para ser usada o Poder Judiciário. E por que a taxa? Porque eu não posso fazer justiça pelas próprias mãos, tenho que utilizar o aparelho do Estado e o Estado cobra. Há determinadas taxas em que o serviço público é colocado à disposição, mesmo que não seja usado. Então, esse serviço público obrigatório é coberto por taxa. Então, a taxa é uma relação de imposição. O governo impõe e o contribuinte é obrigado a obedecer. No preço público, não. É uma relação de... Por isso é que, como disse o professor Marcelo Braga, o preço público, a Sabesp é uma empresa que tem ações na Bolsa. É uma empresa, evidentemente, está de economia mista com dinheiro predominantemente do governo, quase a totalidade do governo, mas é uma empresa que faz uma relação de coordenação como qualquer outra empresa. Eu posso usar água e posso não usar. Posso ter um poço artesiano, não querer ligar, etc. O que vale dizer é efetivamente diferente de taxa. Só pode cobrar preço público. Sendo preço público, só pode cobrar pelo serviço prestado e não por qualquer tipo de serviço. É isso que o professor Marcelo Braga está apresentando. Então, isso aí gera uma despesa para o consumidor inaceitável, porque muitas vezes, professor, uma coisa interessantíssima, o senhor tem uma escola, essa escola rega o jardim, molha, tem um campinho de futebol, a água que está entrando é uma água que vai para o lençol freático, ela não volta para o esgoto, não tem absolutamente nada a ver com o esgoto. Quando o senhor tem aparelhos de ar-condicionado, o senhor tem evaporação. Segundo os dados que a gente tem, porque nós atuamos muito nessa área, o senhor chega a ter de 20% a 30% de perda da água que não volta para o esgoto com a utilização de... Por isso que a BNT colocou 80% no máximo. Ou seja, tudo faz com que seja extremamente
seja extremamente incorreta a forma de cobrança da Sabesp. Mas ela se baseia de que a cobrança é equivalente à entrada de água dentro das residências, apartamentos, enfim, de todos os lugares. Então teria que cobrar uma forma equivalente. Agora, equivalente não significa igual. Resultado disso, isso tem levado a erro muitos juízes e até desembargadores. Eles pensam que com isso a água, a Sabesp vai ter prejuízo, pode quebrar. Conforme eu já havia falado, a Sabesp tem um lucro tão grande que chega até as raias do absurdo, tal o faturamento que ela tem. Um dado interessante sobre o lucro da Sabesp, na crise hídrica, que ela fez com que houvesse, corretamente, o governador e todo mundo pediu para que diminuísse a utilização da água, foi talvez o maior ano de lucro da Sabesp. Ela teve um lucro gigantesco, não quebrou, muito pelo contrário. Não é esse o problema. Então não é esse o problema. Vamos continuar no próximo bloco. Pois não. Vamos agora aos nossos comerciais.